O dom de orar em línguas, todo cristão tem. Uma vez que você nasceu de novo, recebeu a Cristo na sua vida, no seu espírito, Ele te deu vida nova, você que estava morto, espiritualmente falando, teve um novo nascimento, adquiriu a vida e também adquiriu essa chave, esse dom, essa ferramenta para poder edificar cada vez mais o seu espírito em Cristo. Mas acontece que a religião, ela atrapalha muito. Os religiosos ensinam que para você orar em línguas, tem que sentir a presença de Deus. Tem que ter aquele momento de unção no culto, na igreja, onde quer que seja, para falar em outras línguas. Mas a verdade é que falar em línguas é um dom. É um dom que Deus nos deu. É uma forma mais eficaz de comunicar, de falar com Ele. E o apóstolo Paulo, ele ensinou que quando nós falamos em outras línguas, oramos em outras línguas, nós não sabemos o que estamos falando. Porque nós estamos orando em espírito. A nossa mente fica alheia, ela fica inerte. A nossa mente não tem conhecimento. Nós oramos, nosso espírito ora direto a Deus. É só o nosso espírito e o próprio Deus é que sabe o que nós estamos falando. Para alguém saber, para alguém saber, é necessário essa língua ser interpretada, que é também um dom, o dom de interpretação. Mas se não for interpretado, não tiver essa interpretação, é só o seu espírito, o meu espírito, é que sabe. E nós, a nossa mente natural não sabe. Bom, então o que acontece? E através disso aí, muitas vezes nós pedimos a Deus. Às vezes a nossa mente imagina que nós temos que pedir a Deus uma coisa, mas o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro, sabe que nós precisamos de outra coisa mais necessária. Então, o que eu quero que a gente entenda com isso? Às vezes você está pensando em pedir uma coisa e pede outra. Pede o mais, seu espírito, orientado, revestido pelo Espírito de Deus, tem consciência mais da sua necessidade de que até você mesmo, de que até eu mesmo. Então, por isso que muitas vezes acontecem coisas, milagres, bênçãos, que a gente nem estava esperando às vezes. Ou esperava, mas não imaginava que nem estivesse pedindo no momento. Então isso aconteceu comigo. Talvez o maior milagre da minha vida foi uma cura que eu tive na alma.
uma libertação que eu tive na minha alma, que na verdade é uma cura, foi uma cura interior. Eu comecei com 20 e poucos anos, na verdade eu adolescente, talvez criança, né? Adolescente eu já tinha problema de depressão. Se bem que naquela época ninguém sabia o que era depressão, a medicina ainda não tinha descobrido, ou no mínimo dado nome a essa doença. Raramente alguém ficava com uma depressão profunda, que é conhecida assim hoje, e as pessoas falavam que tinha ficado doido, e a gente não entendia. Porque doido, tem um dizer que doido rasga dinheiro, doido não sei o que, não sei o que. Então a pessoa não rasgava dinheiro, a gente pensava, mas não tá doido. Mas na verdade a pessoa não era certa. E era depressão. Futuramente fomos entender, hoje sabemos o que é uma depressão. E antes não sabia. Eu era depressivo, desde criança, desde adolescente. E ainda jovem, aí eu já comecei a tomar remédio controlado. Comecei tomando um tal de Frontal. O médico disse que eu estava estressado, estava não sei o que e tal, cansado. E tava doente não, tava... Na época eu nem falava estresse, falava estafa. Tá estafado. Aí me passou Frontal. Fiz um tratamento com Frontal. Dei uma melhoradazinha e tal. Bom, e aí seguindo a vida, sentia coisa que só eu, nem eu sabia o que era, não sabia explicar. E não sabia explicar para ninguém, nem para mim mesmo. E ia levando. Até que eu fiquei péssimo. Aí voltei, o médico me receitou outro médico já. Aí sim, aí eu peguei a rotina de tomar Rivotril e amitriptilina. Trabalhava normal não, trabalhava doente. Mas fui normal. Digo normal porque eu sempre trabalhei, graças a Deus. Só eu que sabia o que eu passava, mas eu trabalhava às custas desse medicamento. Rivotril, que é muito famoso, e a amitriptilina, que também é a companheira. No caso, para mim, era a companheira dele. E assim eu sentia muita dor de cabeça, muito ódio, muita raiva, muita tristeza, sei lá, revolta. Mas eu usava a inteligência e não acredito que eu usava a inteligência. E ia administrando aquilo e vivendo. Já era conhecedor da palavra de Deus, já estava na igreja há tempos. Creio até que, com certeza, já havia convertido a Cristo. E imaginava de eu tinha uma certa preocupação, pensava assim, eu imaginava, né? Pensava assim, pensar que esse remédio vai me matar, porque já havia muitos anos que eu era curso desses remédios, desses medicamentos, e não via esperança de ficar livre daquilo. Porque se eu não tomasse, era pior, não dormia, não comia, não aguentava trabalhar, sentia dores demais e tinha que ir para o hospital, tomar remédio na veia e tal, medicamento mais direto, né? E assim ia. Mas aí eu comecei a ouvir, comecei a ler, Deus me guiou em leituras, em áudios, em pessoas, né, que falava, que comentava sobre essa oração em línguas. Falava, explicava, ensinava. Aquilo foi, para mim, foi ótimo, graças a Deus, e é até hoje. Para mim, uma ferramenta. Te falar uma coisa, você pode, não sei se você vai entender, pode até ficar meio escandalizado, eu não oro do tanto que eu gostaria de orar, não, mas
posso dizer que sou um homem de oração. E as minhas orações, na minha oração, 90% ou mais é oração em língua. Entendeu? E eu dou graças a Deus por isso. Quero que você venha entender isso cada dia mais. E eu estou entendendo, né? Não chegamos ainda no... Eu acredito que nem tem um limite. Isso é ilimitado, isso é um crescimento que nós vamos adquirir um dia a perfeição. Mas enquanto estivermos aqui, segundo a Bíblia, não. Mas nós vamos andando, vamos nos aperfeiçoando, buscando conhecimento, graça, relacionamento com Deus, e vamos andando, tá? Bom. E aí, eu percebi, ouvindo e lendo a respeito dessa oração, eu percebi que assim que eu cheguei na igreja, tinha aqueles cultos de batismo com o Espírito Santo e aquelas estratégias que as pessoas sempre têm, né, para levar as pessoas a serem batizadas no Espírito, a ser renovadas e tal. Eu percebi que desde aquela época, sempre quando eu estava num movimento assim, sempre desejava, mas não chegava a essa conclusão, não chegava a esse objetivo de receber esse batismo, assim, que nem eles me ensinavam, né? Ensinavam na igreja. Uns recebiam, outros não. E eu mesmo sempre fui muito seguro, muito desconfiado. Então, mas sempre quando eu estava orando, eu estava quebrantado, vinha na minha mente, no meu ser, aquelas palavras diferentes. Aí eu pensava, isso é da carne. Isso é porque eu ouvi as pessoas falando, então agora eu estou... isso está vindo na minha mente, isso é da carne, eu não quero isso para mim. Aí eu rejeitava. Então, isso acontecia na época, quando eu tinha chegado na igreja, 30 anos atrás, ou mais, um pouco. Aí eu comecei a perceber que aquelas palavras daquela época eram as palavras que o Espírito Santo me dava agora. Aí eu comecei a falar, tímido, inseguro, duvidoso, mas sempre orar, pedir a Deus, vigiava com medo de ser envolvido com coisa que até que fosse do diabo, falar a verdade. E aí eu fui buscando, fui me soltando aos poucos, pedindo a Deus revelação, discernimento, confirmação. Sabe o que aconteceu? Comecei a dormir e acordava orando em línguas. E aí eu falei, bom, se isso não for confirmação de Deus, então, porque Deus ele é tão bom e tão justo, e Ele é o nosso Pai, Ele não vai deixar a gente ser enganado assim não. Então isso é de Deus. Aí eu fui me soltando, e ouvindo, lendo, buscando informação, e pedindo a graça e a direção de Deus, e buscando conhecimento, até que eu já estava quase praticando. Eu tinha melhorado bem, entendeu? O meu nível de oração. Aí eu comecei a ter experiências em sonhos, principalmente em sonhos, e já tendo certeza que era Deus falando comigo, porque me dando graça, me dando alegria, me dando confirmação da oração. E aí eu comecei a praticar. E isso assim, voltando aos medicamentos, já tinha uns 40 anos que eu tomava esses... 40 não, eu estou exagerando, mais de 30. Que eu comecei a tomar assim mesmo, de rotina mesmo, todos os dias. Foi com 20 anos, entendeu? 20 e poucos anos eu comecei. Então já tinha mais de 30 que eu tomava esses remédios direto, todos os dias.
certinho. Era sustentado a esses remédios. Rivotril e amitriptilina. Aí quando eu estava nesse período de oração em línguas e tal, e buscando a Deus, e estava numa graça que só Deus mesmo, só Deus para fazer isso na vida da gente. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Preciso mais de tomar isso não. Preciso mais de tomar esses remédios não. Eu não tenho precisão. Veio aquela convicção assim, sabe? Aquela convicção, aquela certeza. Isso já tem 6 anos. Nunca mais eu tomei. E o Rivotril, alguém pode pesquisar se quiser, a medicina, a ciência, fala que o Rivotril, principalmente, se você quiser toma ele há tempos, não pode parar de tomar de uma vez. Já vi história de gente que teimou e até morreu, entendeu? Até morreu. E eu tive experiência de antes de eu tentar parar, por esforço meu mesmo, e aí tinha tanto problema que eu ficava tão ruim que eu tinha que chegar a ficar internado, tomando remédio. Então não dava certo. Mas quando Deus, quero que você entenda isso através dessa ferramenta, dessa oração em línguas, pôs a mão que eu nem tinha visto e nem tinha percebido, quando eu vim entender, Deus me mostrou isso. Eu parei definitivamente, tem 6 anos, 6 anos, que eu não vou te dizer que eu não tomo nada, porque eu acho que não tem um ser humano que de vez em quando não toma um remedinho, isso é normal, natural. Mas nesse sentido aí de depressão, essas coisas que eu tinha antes, nunca mais, tem 6 anos. Então o homem que não dormia aquele sono ruim que mais me maltratava de que me tratava, na verdade, né? O sono me fazia mais mal do que bem, fica mais fácil de entender, que era a custo de remédio mesmo, né? Que se não fosse assim eu não dormia. Hoje eu durmo, para te falar a verdade, não durmo mais porque não tem tempo. Para levantar, para orar é difícil, mas a gente levanta, porque a gente sabe que vale a pena. Então vamos orar em língua. Se você ainda não tem essa confiança, ainda tem tem essa desconfiança, que é heresia, que não é de Deus, começa a pesquisar, a ouvir a respeito disso aí, e depois começa, em primeiro lugar, começa a pedir a Deus direção, entendimento, discernimento. E quando você estiver orando, uma coisa eu quero que você fique alerta. Se a palavra vier, se vem, fala. Não interessa quantas palavras ou quantas frases. Uma coisa eu quero te dizer, talvez venha na sua boca uma palavra só. Aí você fala, isso não é oração. Claro que é uma oração. Porque é o Espírito Santo traduzindo isso aí na presença do Pai. Uma palavra se torna um texto, entendeu? Porque não é tradução, é interpretação. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Eu sei que estou fazendo esse vídeo aqui, talvez alguém pense até que não é um lugar adequado, entendeu? Mas eu sou assim mesmo, meio grosseiro. E também não tem palavra nenhuma, um vocabulário agradável, mas uma coisa eu te garanto, eu sei o que estou dizendo. Estou te dizendo que eu vivo pela graça de Deus. Amém?
Glorificado, exaltado e bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia.